E você? Você já ouviu alguém dizer: esse investimento paga 100% do CDI? Mas você realmente entende o que isso significa? Ou você só aceita porque parece técnico demais e você não quer muito saber disso? Se você tem mais de 40 anos, 50, 60 anos e quer investir com segurança e entender que o CDI é obrigatório, hoje eu vou explicar de uma forma simples, sem economia, sem formato difícil. E no final você vai entender exatamente como isso afeta o seu dinheiro. Bem-vindos ao canal, meu nome é Ale, eu já me apresentei para vocês no primeiro vídeo do canal e eu vou deixar aqui nos cards aqui para você entender quem sou eu e o que se trata esse canal aqui. Bom, quero passar para vocês aqui a primeira coisa, a primeira parte. O que é CDI? Numa versão simplificada para você. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Opa, calma, Lê, como é que é isso aí? Bom, você não pode esquecer, esse nome é complicado, então vamos apenas falar as siglas CDI. Vamos entender a ideia. Imagine que os bancos também passam por momentos em que precisam de dinheiro, certo? Então, um banco pode estar com muito dinheiro naquele dia e no outro dia pode estar precisando de fechar o caixa, ele pode estar precisando de dinheiro aí por algum motivo, certo? Então, o que os bancos fazem? Eles emprestam dinheiro entre si. Isso mesmo, um banco empresta dinheiro para o outro, certo? Esse empréstimo, ele dura geralmente um dia e ele tem uma taxa, óbvio, né? E essa taxa média diária é chamada de CDI. Ou seja, o CDI é a taxa que os bancos usam quando emprestam dinheiro entre eles, certo? Então vamos parar aqui e entender. CDI é uma taxa que os bancos usam entre eles, né, quando eles emprestam dinheiro para eles. Beleza, ok. Entendido isso, por que que isso vai importar para mim? O que que isso significa para mim aqui? Você pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Você, investidor ou iniciante, aprendiz, aprendendo agora, vai aprender. O que isso tem a ver comigo? Bom, por que a maioria dos investimentos de renda fixa, né, usa o CDI como referência? Quando você vê CDB, 100% do CDI, LCI, 90% do CDI, LCA, 110% do CDI, isso significa que o rendimento do seu dinheiro vai acompanhar essa taxa. Qual taxa? A taxa do CDI. Calma. Se você está achando complexo demais, que eu estou falando em inglês aqui com você aqui, eu deixei para vocês aí um e-book. Deixei não. Eu vou dar um e-book totalmente gratuito para os 1000 primeiros inscritos do meu canal, certo? O que você vai fazer? E por que desse e-book? Esse e-book ele vai te dar um esclarecimento de algumas falas que eu vou passar para vocês. Por mais que eu esteja passando tintim por tintim, quero falar para você que está começando agora, o e-book você vai dar uma estudadinha nele e vai entender muita coisa e depois vai conseguir assimilar muito melhor o que eu vou passar para você. Ah, Ale, como é que eu faço para adquirir esse e-book? Ele vai ser só para os primeiros 1000 inscritos do canal. Então corre, se inscreve no canal, aproveita, já deixa o seu like lá, o seu joinha lá, e escreve lá no comentário lá. Ale, já me inscrevi no seu canal. Manda para mim o e-book e eu vou mandar para você no e-mail que você está me fazendo o comentário, ou se você quiser em outro e-mail, você coloca o seu e-mail lá para mim. No mesmo dia ou no dia seguinte, o seu e-book vai estar no seu e-mail para você dar uma estudadinha, voltar aqui no canal e a gente continuar nessa nossa trajetória aí, que vai mudar a vida de muitas pessoas, eu sei disso. Você agora vai ter o seu patrimônio crescendo, o seu dinheiro trabalhando para você. Então, o que significa isso? CDB, LCI, LCA, 100% do CDI. Vamos pensar agora no CDI, tá, pessoal? Então, eu vou falar aqui, ó, CDB, 100% do CDI. Significa que o rendimento do seu dinheiro vai acompanhar essa taxa, certo? E o que é isso aí? Vamos uma explicação para você. Você vai ouvir também falar muito na palavra Selic.
Já ouviu falar em Selic? Comenta aí também. Você já ouviu falar CDI, Selic? Eu não sabia nem o que que era. O Selic, ele é a taxa básica de juros do Brasil, certo? E hoje ela está em torno de 15% ao ano, uma das maiores taxas aí dos últimos anos, mas depois a gente vai falar sobre isso, certo? O CDI, ele costuma andar praticamente junto ali com a Selic, certo? Se a Selic sobe, o CDI sobe. Veja a lógica do negócio. Veja bem, se a Selic é a taxa de juros do Brasil e o CDI, ele é a taxa que os bancos cobram um do outro, é claro que eles vão andar ali juntinhos um com o outro. Já começamos a entender isso aí, né? Então, se a Selic cai, o CDI também cai. Por isso, quando a Selic está alta, investimentos atrelados ao CDI, eles rendem muito mais, certo? E aqui eu já vou colocar para você, se você tem o seu dinheiro guardado na poupança, cuidado, você está perdendo dinheiro, mas você vai aprender nos próximos vídeos como você vai tirar esse dinheiro da poupança e fazer ele render mais para você, ok? Pronto, vamos a exemplos reais, exemplos com números, certo? Eu vou tentar ver se nos próximos vídeos eu consigo escrever esses números para vocês, mas eu vou ver se eu consigo deixar aqui no cantinho da tela. Vamos ver se eu conseguir. Aí vocês me dão também um outro joinha. Joia, Alessandra, joia, Ale, você está conseguindo fazer um vídeo excelente para nós aí. Comenta também se você está gostando do vídeo, se eu estou falando claro. Vamos imaginar que o CDI esteja a 15% ao ano, tá? Então, pensa aí, ó, CDI, 15% ao ano. Se você investir 10 mil reais em um CDB que paga 100% do CDI, não preocupa do que é CDB agora não, tá? Você vai fazer um investimento, tá, que paga 100% do CDI. Isso significa o quê? Que em um ano o seu rendimento bruto pode ser próximo de R$ 1.500, certo? Porque ele está pagando o quê? 100% do CDI, que é quanto? 15% ao ano. Então, 15% de 10 mil reais, R$ 1.500, certo? Agora vamos pensar uma coisa melhor, uma taxa melhor. Imagine então que agora seja 110% do CDI, certo? Você ganharia o quê? Ganharia aproximadamente então R$ 1.650. Percebe como pequenas diferenças fazem toda a diferença? Isso é cálculo, gente, é matemática. Ah, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de cálculo, não sei o quê. Calma, relaxa, calma, que eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Hoje é dia de aprender o que significa o CDI. Já está aprendendo aí? Ok, não esquece de se inscrever no canal para receber o e-book aí, tá bom? Não se esqueça disso. Bom, então agora eu vou pensar numa coisa muito importante. Porque não acredito que o governo vai dar o dinheiro de graça para nós. Não acredite nisso. Então, existe, aqui entra a sua maturidade, o seu conhecimento, que você vai aprender e tal. O CDB paga imposto de renda, certo? Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você paga. Agora eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Quando eu tinha ali eu acredito eu que uns 26 anos, 25, 26 anos, eu até tinha essa ideia de guardar dinheiro, certo? E eu fui no banco e deixei lá um dinheiro investido, né, eu acho que foi no CDB, não me lembro muito bem, mas eu sei que, na época, se eu retirasse o dinheiro, eu ia pagar um imposto muito alto. Mas eu não tinha maturidade para isso e também não tinha como eu guardar naquela época, porque eu estava criando filho, etc e tal. E aí o que aconteceu? Eu precisei resgatar o dinheiro. E aí eu paguei um imposto muito alto. Então é isso que eu quero falar para vocês. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos imposto você paga. Isso depois eu vou mostrar para vocês até numa tabela. No nosso e-book tem isso aí, tá, galera? Vocês vão entender melhor através do e-book. Mas eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês. Se você deixa o seu dinheiro lá quietinho durante 6 meses, que foi o que eu não consegui fazer na época, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Veja bem, não é sobre o dinheiro investido, é sobre o lucro. Se você deixa acima de 2 anos, é 15%.
Gente, nós estamos falando de números pequenos, relativamente pequenos, mas que no total, lá no final das contas, fazem muita diferença para você. Nós não podemos perder aqui nem um centavo. Esse canal é para você ganhar dinheiro, não perder dinheiro, ok? Mas presta atenção numa coisa aqui. O imposto, como eu já disse, ele é sobre o rendimento, não sobre o valor total. Então, vamos voltar lá no nosso cálculo lá em cima lá. Se você ganhou R$ 1.500, o imposto incide sobre os R$ 1.500. Então, você pagaria 15% se você deixar o seu dinheiro quietinho lá durante 2 anos e só depois você retirar esse dinheiro, certo? Isso vai tranquilizar muito o investidor iniciante, se for o seu caso. Então, vamos já começar a pensar como investidores, tá? Vocês estão aqui para ser investidores, o dinheiro vai trabalhar para você. Um erro muito comum que acontece aí, muita gente olha apenas para o percentual. Ah, esse CDB, esse CDI aqui, esse CDB, ele paga 120% do CDI. Tá? Beleza, maravilha. Mas não esquece de uma coisa: você tem que ver prazo do vencimento, se você pode resgatar antes, se tem liquidez diária e se a instituição é segura. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, o que é o prazo de vencimento? Então, é o tempo que o dinheiro tem que ficar lá, que é como eu disse, né? Se ficar até 2 anos, você vai pagar 15%. Então, esse é o prazo do vencimento ali. Se você pode resgatar antes, tem alguns que não pode, você não pode retirar o seu dinheiro. Então você tem que pensar se esse dinheiro vai te fazer falta de alguma forma ou não, e nós vamos falar sobre isso também. Se tem liquidez diária, o que é liquidez diária? Liquidez diária significa agora eu posso tirar o meu dinheiro. Eu não preciso esperar 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. E se a instituição é segura, é o passo mais importante, que nós também vamos tratar disso, para você saber exatamente onde você vai guardar o seu dinheiro sem correr risco, tá? Isso é mentalidade madura, tá? Próximo passo super importante. E a poupança? Eu falei com você, se você tem dinheiro na poupança, provavelmente você está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a poupança ela rende menos. Normalmente a poupança ela vai render aí cerca de 70% da Selic. Ou lembra que eu falei o que é Selic anda junto com o CDI? Mais ou menos 70% do CDI. Então imagina se você coloca 70% ou 100%, olha a diferença que temos nisso daí, uma diferença gigante. Então pensa, se a Selic tiver 15%, a poupança não acompanha. Já o CDB, 100% do CDI, por exemplo, ele acompanha quase que integralmente. Por isso, pessoal, que entender o CDI é entender por que muitos investimentos rendem mais do que a poupança. Tá? Então, vamos esquecer poupança daqui para frente. No mínimo, você tem que fazer um investimento aí com CDI, tá? O CDB, 100% CDI, 102. Eu já vou até dar uma dica para vocês aqui. Eu invisto também em um banco, tá? Um banco. Tem o Nubank, tem vários bancos, Banco Inter, tem vários bancos aí, tá? Eu invisto num banco que chama PicPay. Não sei se vocês já ouviram falar nesse PicPay. Só de você deixar o seu dinheiro paradinho lá na conta corrente do PicPay, tá? Ele já te paga 102% do CDI, certo? Então já é, muito mais do que a poupança e muito mais do que bancos grandes aí, como Banco do Brasil, Bradesco, Santander e tudo mais. Temos que aprender aos poucos, mas eu já vou dar essa dica, porque se você já quiser abrir a sua conta, eu vou deixar também aqui embaixo, aqui nos comentários, eu vou deixar nos comentários fixados ali, para você, você clica lá naquele linkzinho que eu vou deixar e abre a sua conta lá, pode colocar lá R$10, R$20, só para você já ir entendendo o que é o PicPay, como é que ele funciona, é um banco digital, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Pensa uma coisa comigo.
Você passou anos deixando seu dinheiro na poupança. Não se culpe por isso, tá? Você perdeu o dinheiro, mas não se culpe por isso, porque ninguém te ensinou isso, ninguém ensinou isso para a nossa geração. Todo mundo fala assim, ah, eu vou deixar meu dinheiro guardadinho na poupança, que é melhor. Todo mundo falava isso, nossos pais falavam isso pra gente, até hoje eu ouço pessoas falando isso, ah, eu vou guardar meu dinheiro na poupança, tá? Então não se culpe, agora você sabe, o conhecimento muda tudo, tá? Depois que você entendeu aqui agora o que que é o CDI, você começa a comparar, você começa a escolher melhor, começa a investir com consciência e o seu medo diminui, tá? No próximo vídeo eu quero explicar para vocês o que que é a Selic. Tá? E por que que ela influencia tudo no nosso país, do financiamento ao rendimento do seu CDB. Se você quer investir com segurança depois dos 40, 50, 60 anos, não se esqueça, se inscreva nesse canal, tá? Deixa o seu like, fala aí que você já se inscreveu para pegar o seu e-book gratuito. E comenta aí também, você já tinha ouvido falar em CDI? Tá? Me fala aí, ou eu nunca entendi, e me fala se você entendeu agora, se isso agora é uma coisa que faz parte da sua vida, do seu conhecimento para a sua jornada financeira. Até a próxima, pessoal!